Olá, eu sou a Kelma Maziero. Sejam bem-vindos ao podcast Tarologuês, um espaço para falar de tarô. Gente querida, cheguei! Hoje para falar sobre um tema que acho que ainda não abordei com a atenção devida até hoje, tá? Até então. Já devo ter abordado assuntos semelhantes, pontos que se relacionam com esse tema, mas o tema propriamente dito, assim, olhando para ele, só para ele, com seriedade, com a devida atenção, acho que até hoje ainda não tinha feito. Esse tema foi enviado pela Romara, do Girando Oracular. De vez em quando ela me manda temas, observações, questionamentos. Eu gosto muito de recebê-los porque é com isso que eu gosto de trabalhar, é com isso que eu costumo trabalhar, com reflexões. E já vou adiantando, já dando spoiler, de que a minha intenção aqui não é trazer uma resposta definitiva ou uma resposta única sobre o tema, porque a intenção é muito mais refletir do que definir, né? Abrir, não fechar, tá? Por isso, já aviso de antemão, porque sei que a gente convive muito em rede social as coisas têm que ser não só mais superficiais, como mais assertivas, né? E a intenção do podcast é justamente ter um pouquinho mais de espaço para poder falar, sem ficar tão preocupada assim em afunilar demais ou fechar assuntos e dar a verdade definitiva sobre determinados temas, né? Sobre os temas que eu trago aqui. Muito bem, dito isso, vamos às questões, né? Porque não é uma questão só. A Roma me escreveu falando o seguinte: Kelma, muito se fala sobre o aspecto da carta não estar errada, né? Ou seja, a carta não está errada, quem erra somos nós. Será? Quando eu recebi essa questão e pensei sobre ela, foi muito interessante, porque num primeiro momento a minha primeira reação foi falar, sim, a carta não está errada, quem está errado é quem interpreta. Né? Quando dá ruim, quando dá erro no jogo, quem está errado é quem interpreta. Mas aí, conforme ela foi argumentando, as coisas foram se fragmentando mais na minha cabeça. E aí eu comecei a pensar e falei, olha que interessante, não tinha pensado desse jeito ainda. E aí, isso não só virou tema no meu Instagram, com interação, enquete, caixinha de perguntas, como virou um episódio de podcast, porque de fato é uma questão que merece aí a nossa atenção, né? Ela pergunta isso, será mesmo que a carta não está errada, que quem erra é quem interpreta, né? Ou será que existe a possibilidade das cartas estarem erradas quando, por exemplo, falta idoneidade de quem joga? Quando a pessoa que joga não tem ali o seu devido preparo, não tem um compromisso mínimo com o tarô. Até que ponto um jogo de tarô feito na base da brincadeira, sem seriedade, aqui eu não estou falando brincadeira no sentido lúdico, né? Brincadeira no sentido irresponsável mesmo. Até que ponto esse jogo é certo? E aí, como eu falei para vocês, eu travei, pensei, puxa vida, tá aí uma questão para a gente pensar, né? Já existe um pouco essa determinação, né, de que as cartas não mentem, são as pessoas que interpretam que erram, mas diante desses questionamentos, fiquei interessada em pensar um pouco mais a respeito, principalmente nesse sentido, né? Será que até que ponto um jogo é um jogo super assertivo e super verdadeiro ali, que retrata a realidade, por exemplo, quando a pessoa que o joga não tem compromisso nenhum, quando falta literalmente idoneidade para essa pessoa,
ou quando tá fazendo por passatempo, por teste, né? Tem muita gente que testa o tarô, tem muita gente, não só o tarô, tem muita gente que testa oráculo. Quantas pessoas fizeram já nessa vida a tal da brincadeira do copo, né? Para falar com espíritos, por exemplo. Quantas vezes essa brincadeira já deu ruim? Muitas, muitas vezes. Então, nesse sentido, quanto é possível a gente afirmar que todo jogo é um jogo assertivo? E aí, eu quero começar a refletir um pouco sobre isso com você aqui, né? Começando pelos números que eu obtive aqui da pesquisa, né? Das enquetes que eu fiz no Instagram. Aí, hoje em dia, tudo é pesquisa, né? Fui pesquisar no Google, fiz enquete e virou pesquisa, e não é bem assim, né? A gente confunde alguns termos e depois a gente mesmo reclama que falta seriedade para algumas questões. Então, voltando aqui, fiz as minhas enquetes no Instagram, que é uma coisa que eu gosto de fazer, porque tem interação, bastante gente se envolve e para além do engajamento, me preocupa muito essas questões, esses temas que a gente debate. Gosto de saber o que as pessoas pensam a respeito. E aí eu fiz uma pergunta, né? Você acha que as cartas estão sempre certas? Considerando esse tema que eu já falei anteriormente. E aí 63% de pessoas disseram que sim. 63% das pessoas disseram que sim. As cartas estão sempre certas. 13% respondeu que não. 11% respondeu não tenho certeza. 13% depende. Mas assim, a maioria diz que sim, as cartas estão sempre certas. Aí na sequência, eu perguntei, você acha que o erro está apenas em quem lê? Ou seja, o erro que eventualmente acontece no jogo, ele necessariamente está atrelado a quem interpreta? É culpa, entre aspas, vamos colocar culpa, né? É responsabilidade de quem interpreta? E aí 47% de pessoas dizem que sim, que acham que o erro está em quem lê. 24% já diz que não, ou seja, a gente já tem aqui margem para discussão, né? Para debate, discussão no bom sentido. 18% diz que depende, 11% diz não sei. Então vamos nos concentrar aqui no fato de que assim, a maioria ainda acha que o erro tá em quem lê, ou não tá sabendo ler no caso, né? Ou teve algum problema para ler, enfim. Mas 24% de pessoas diz que não necessariamente. Aqui a gente já tem um ponto interessante para conversar, né? Eu sigo perguntando, você já fez algum jogo que não fez sentido? E, gente, pausa, né? Um parênteses aqui. Eu perguntei isso porque eu recebo, nas supervisões que eu faço, nos acompanhamentos, aulas particulares e afins, eu recebo muitas questões ligadas a isso. Muita gente que vem e fala, o jogo não está fazendo sentido. Então, perguntei e veja, não acontece só comigo, porque 79% das pessoas disseram que sim, já fizeram algum jogo que não fez sentido. 11% diz que não. 10% diz que não tem certeza. Segui um pouquinho mais adiante e perguntei, você já fez um jogo que deu errado ou que foi diferente da situação? E olha só, 70% das pessoas disseram que sim, que isso já aconteceu com elas. 16% diz que não tem certeza, provavelmente por aí falta de checagem ou feedback, né? E 14% diz que não, né? E, por último, pergunto, se um jogo dá errado, é sinal de que o tarô não funciona? 3% das pessoas disseram que sim, só. 90% diz que não, tá? Só 2% diz que precisa pensar. Ou seja, a rigor,
o pensamento de que o jogo dar errado é necessariamente responsabilidade de quem joga e não do tarô, esse pensamento é um pensamento da maioria. Vê que eu perguntei coisas semelhantes de várias formas diferentes e a gente meio que chega no mesmo ponto em todas elas, né? Ainda assim, a gente tem pessoas, e que não são poucas, né? Que eu sempre conto aí com mais de 100, 120 pessoas conversando comigo, 130 pessoas conversando comigo. Óbvio, lembrando que no meu perfil eu tenho atualmente 4.000 pessoas, então eu não sou aquela figura que tem 10 mil, 20 mil, 100 mil, 200 mil. Então eu tô contando dentro do meu cercadinho, tá? Como taurina que sou, no meu cercadinho, estou imaginando aqui que 120, 130 pessoas interagindo é um número bastante razoável. Então, ainda que a maioria mantenha esse pensamento, as cartas não mentem, quem pode se equivocar é o intérprete, ainda assim a gente tem pessoas que questionam isso porque tem aí uma margem, como eu citei antes e até mencionei a porcentagem, essa margem nos mostra que não necessariamente a coisa precisa ser assim. E é isso que a gente vai começar a abordar no próximo bloco. Eu quero aqui trazer, acho que dá tempo, espero que dê tempo, eu quero trazer 3 aspectos que são, na verdade, 3 olhares diferentes sobre essa questão. O primeiro, obviamente, é o olhar que a Roma trouxe quando me fez a questão, me trouxe o questionamento, que é justamente isso. Será que o jogo está o tempo todo sendo verdadeiro e apresentando as respostas, entre aspas, bem entre aspas, certas, mesmo para as pessoas que não estão agindo ou se relacionando com o tarô de maneira idônea? Então aí já fica uma questão que é difícil a gente ter uma resposta sim ou não, mas vale a pena pensar a respeito. Veja bem, é aquilo que eu mencionei antes, né? A gente não precisa ter resposta pronta para tudo. E normalmente o meu trabalho, tanto nas minhas aulas, nos meus cursos, quanto aqui no podcast e até no Instagram, envolve abrir espaço para pensar, né? Tem gente que pode dizer, nossa, mas é uma reflexão tão pobrinha essa. E normalmente para essas pessoas eu digo, então não perca tempo de me acompanhar. Vai acompanhar outras pessoas, vai seguir outras pessoas. Mas para as pessoas que saem um pouco desse lugar de crítico gratuito e entra junto comigo nos questionamentos e para pensar e não tem medo de questionar, principalmente aquelas coisas que já estão, entre aspas, decretadas, né? Ou seja, vamos pensar a respeito dessas coisas e quem sabe até mudar de ideia, quem sabe desconstruir alguns conceitos. E aqui eu não estou falando de relativizar autores importantes ou de minimizar a importância deles. Ao contrário, a intenção é só a gente pensar a respeito mesmo, até para entender como fulano chegou em determinada conclusão, como determinado autor pensa e por quê. Tudo isso é muito importante. Mas eu, de fato, acho que mais importante do que tudo isso é a gente ter abertura para mudar de ideia. Eu sempre gosto de mexer aí, né? Como o meu trabalho é um trabalho de desmistificação e atualização, é óbvio que eu vou mexer aí. Então, esse primeiro ponto que a Roma traz é interessante. Será mesmo que o jogo é sério com quem não é sério? Será mesmo que o jogo é verdadeiro com quem não é verdadeiro? Aqui eu não estou falando verdadeiro no sentido de ser uma pessoa transparente só, é da maneira como a pessoa está se relacionando com o oráculo, né? Fica essa questão. No segundo momento, eu coloco um ponto que eu já cogitei e quero compartilhar com vocês aqui. Momento abrir o coração. Eu já pensei várias vezes sobre o aspecto que envolve jogos
semelhantes para um mesmo tema. Vou explicar. Se tem um troço que me incomoda, ou que me preocupa até em certos momentos, é o seguinte. Vamos pensar que a gente está em época de eleição, né? Quem me conhece já sabe onde eu quero chegar com isso, mas enfim, vamos lá. Imagina que nós estamos numa época de eleição, certo? Todo mundo que joga tarô vai jogar tarô para saber o resultado das eleições. E aí fica a minha questão, que é, que jogo está certo? Qual jogo vale? Porque, por exemplo, em tempo de eleição, muitos alunos, muitos colegas, muitos amigos me escrevem com foto do jogo, né? O pessoal hoje em dia manda print para tudo, manda foto para tudo, às vezes não fala nem oi, já manda foto ali, pá, né? Manda a foto do peladão, quem vai ganhar a eleição? E às vezes, numa mesma semana, eu recebo dezenas de jogos sobre o mesmo tema. Se a gente tem como ponto de partida o fato de que devemos fazer um jogo uma vez só e respeitar o tempo desse jogo, tempo no sentido de prazo de validade, então vou fazer um peladã, vou definir aí esse peladã no tempo da eleição, vamos imaginar que é um período de 30 dias, que normalmente é quando a coisa começa a ferver, é no mês da eleição, né? Então, eu vou fazer um peladã com um tempo de duração de 30 dias, um prazo de validade de 30 dias. Em uma semana, eu recebo dezenas de jogos de peladã, de pessoas diferentes com cartas diferentes para o mesmo assunto. Que jogo está certo? Qual jogo vale? Porque é interessantíssimo de observar. Tem gente que me manda o jogo e a resposta às vezes a pergunta é, como foi na última eleição, né? O Lula vai ganhar? Eu recebi dezenas de jogos, os mesmos jogos peladã, com algumas variações, mas como normalmente o pessoal no sim e não vai no peladã, eu recebi alguns jogos iguais, com a mesma pergunta, Lula vai ganhar, alguns com resposta não, outros com resposta sim, outros com resposta talvez, outros com resposta depende. E fiquei pensando, qual desses jogos vale? E às vezes no final, né, quando sai o resultado da eleição, por exemplo, aí sempre a pessoa vai lá no perfil e fala, olha lá, meu jogo estava certo, e coisa e tal, e aí os outros que erraram ficam tristinhos, puxa vida, errei o jogo. A questão aqui não é se você acertou, se você errou. A questão tem mais a ver com o tema do episódio desse podcast de hoje, que é isso. O quanto, de fato, é só o intérprete que erra ou, às vezes, a condição em que o jogo é feito pode mudar esse cenário. E eu não quero dar aqui, veja bem, deixar super claro isso, eu não quero deixar aqui margem e justificativa para as pessoas serem irresponsáveis na hora de jogar e depois usar esse tipo de argumento para se explicar para cliente, tá? Por favor, não entremos por aí. A conversa aqui é uma conversa, como eu falei, tem que ter seriedade e o mínimo de maturidade. É para a gente pensar entre a gente. O quanto, por exemplo, nessa circunstância, como a Roma falou, falta idoneidade, falta seriedade, o quanto aquele jogo é verdadeiro, se a pessoa que joga não está sendo verdadeira ali com o oráculo, a pessoa está testando o oráculo, está fazendo de sacanagem, o quanto esse jogo é real, né? E aí entro eu com a segunda pergunta no segundo momento, que é o quanto em momentos de jogos, de milhares de jogos, são milhares de jogos, né? Eu vejo dezenas, mas tem outras tantas pessoas jogando, são milhares de pessoas jogando o mesmo jogo para um único tema. O quanto a gente pode afirmar que todos os jogos estão certos e que quem errou foi quem leu? Ou o quanto é possível todos os jogos estarem certos com respostas tão distintas entre si? Eu dei o exemplo da eleição, mas a gente pode dar qualquer outro exemplo aqui nesse sentido, né? Muito bem, aqui esse bloco eu vou parar aqui porque eu quero deixar a pulga atrás da sua orelha, se é que ela existe, tá? Porque ela fica atrás da minha, quero compartilhar a pulga com você.
e vamos para o terceiro bloco aí para eu dar continuidade para o terceiro aspecto que eu também acho muito importante. O terceiro aspecto é aí um aspecto que vai trazer mais um adendo para essa questão, tá? Que na verdade eu acho, gente, que se a gente parar para pensar com isso, para rachar o coco, né? Para quebrar a cabeça pensando nisso, a gente vai achar um monte de adendos. E foi o que eu falei, eu adoro fazer isso, né? Quem gosta de ter uma opinião só para não ter dor de cabeça, vai sofrer horrores me escutando aqui. Mas quem gosta de pensar junto, e como eu falei, não fica ali procurando crítica vazia só para ser do contra, para ser diferentão ou para ser diferentona, quem olha para isso assim com vontade de olhar e refletir seriamente, também pode ter vários adendos aí. E acho que a intenção é essa mesmo, é a gente poder conversar sobre isso e ampliar esse debate, né? Muito bem, o terceiro aspecto me veio, assim, muito perto de eu gravar esse episódio. Já estava aqui mais ou menos com o esquema montado. Eu faço umas anotações, obviamente eu fujo delas, eu saio fora, porque aí vem um pensamento no meio do caminho, aí eu quero abordar, eu faço parênteses, enfim. Mas eu sempre tenho aqui mais ou menos umas anotações, né, para eu não viajar tanto assim na maionese. Tava aqui me preparando para gravar o episódio e recebi uma mensagem do Juan Campos. O Juan Campos, tarólogo também, colega querido, e me mandou uma resposta muito específica, que eu vou até abrir aqui, para uma das enquetes que eu fiz, onde eu perguntava: você acha que as cartas estão sempre certas? Aquela primeira pergunta, né, que eu já mencionei com vocês no primeiro bloco. Ele me respondeu individualmente, especificamente sobre essa questão, e respondeu muito objetivamente e com um adendo que vale super a gente pensar a respeito, que é: se a pergunta foi feita corretamente, estão sim. Ou seja, as cartas estão certas, sempre. Porém, ele põe esse adendo: se a pergunta foi feita corretamente. Então, gente, tem aqui mais um aspecto para a gente levar em consideração. É possível que os jogos estejam certos? Não estou nem cogitando a questão que eu mencionei no bloco anterior sobre eleição, né? A questão da idoneidade que a Roma levantou. Mas vamos imaginar que é um jogo só, ou seja, que não são 1000 pessoas jogando para saber se o Lula vai ganhar ou o Lula vai perder, né? Imagina que é uma pessoa fazendo um jogo para um assunto específico, levando a coisa a sério, de maneira idônea. Eliminamos todas as possibilidades aí que eu coloquei no bloco anterior, né? E que essa pessoa faz o jogo, mas ela não pergunta da maneira correta. Ela não faz uma pergunta adequadamente, vamos colocar assim. E aí, se isso acontece, ou seja, se você não faz uma pergunta adequada, tem chance do jogo também não estar adequado. Aí a gente pode cogitar a possibilidade do jogo estar muito, entre aspas, errado. Por quê? Porque o jogo está mostrando uma coisa e eu perguntei outra. Ou o jogo está falando sobre um assunto e eu mesma não vou conseguir decifrar essa resposta, porque a pergunta não foi bem feita. Então veja que tem muitas possibilidades, aqui eu coloquei 3, mas a gente pode encontrar outras tantas possibilidades aí que nos farão repensar essa máxima, né? Que é as cartas não mentem nunca, quem erra é o intérprete, porque é importante nesse contexto a gente sempre ter outras questões, outros poréns que nos ajudam
a delimitar ainda melhor o que a gente afirma. Então, as cartas não mentem, a rigor não mentem. Porém, é importante ver se esse jogo está sendo feito dentro de um prazo de validade, né, de temporalidade aí, justo, se esse jogo está sendo respeitado nos seus limites e nas suas possibilidades, se a pessoa que joga está fazendo isso não só com preparo, mas com a seriedade devida, né? E sim, se a pergunta ou o tema estão sendo colocados corretamente, certo? Ou seja, existe sim, e é válida a máxima, o tarô não erra, as cartas não mentem, né? Ainda tem aquela frase, as cartas não mentem jamais. Sim, é válida, desde que, e aí a gente vai ter alguns adendos necessários. Isso não é procurar chifre em cabeça de cavalo, não, são adendos necessários. Porque senão a gente coloca o oráculo ou as cartas, no caso, né? Que a frase vem com a questão das cartas. A gente coloca o oráculo, essas cartas, num lugar de uma onipotência tal que a gente ignora as outras variáveis e as outras questões que podem envolver aí essa tiragem, né? E é importante a gente levar isso em consideração. Veja que aqui eu nem estou mencionando aqueles aspectos que eu questionei também lá no Instagram, que se referem a jogos que a gente às vezes faz e que não faz sentido aquele jogo. Ou você jogou, analisou e a situação era muito distinta daquilo, né? Que são... Aí é uma investigação que a gente tem que fazer ainda mais a fundo. Não tenho tempo de fazer isso aqui no podcast, por exemplo. Mas ainda assim, todo mundo já passou por isso, ou quase todo mundo. Pela própria pesquisa a gente vê. Muita gente já fez jogo que não fez sentido, muita gente já fez jogo e a situação era bastante diferente. Então, não é uma coisa assim tão rara de acontecer. E a questão que fica, né, o ponto importante aqui que eu acho que deve ser enfatizado é que a gente deve pensar sobre isso, a gente deve refletir sobre isso, a gente deve fazer essas questões, essas perguntas, porque elas fazem parte da nossa realidade. E às vezes as máximas que a gente carrega, essas máximas não necessariamente refletem a realidade em suas nuances, né? Em seus detalhes. Alguns desses que eu quis trazer para vocês hoje aqui, que nos faz questionar o poder de um jogo, levando-se em consideração que às vezes a pergunta não foi feita corretamente, a pessoa não está levando a prática a sério, a situação em si é uma situação de repetição, é um jogo que já foi feito milhares de vezes em um único mês, por exemplo, e isso aumenta consideravelmente a chance de erro. Então, são muitos pontos que a gente precisa considerar quando a gente está trabalhando com oráculo, porque o oráculo envolve incertezas, né? E a gente, ao invés de tentar amarrar tudo aquilo que a gente acredita e controlar as coisas ali para que nada saia do lugar, né, da onde a gente quer, mais importante do que isso é a gente aprender a conviver com essas incertezas e poder refletir sobre elas para a gente ficar cada vez mais confortável naquilo que a gente faz, respeitando seus limites e possibilidades e sabendo que não tem como a gente ter resposta para tudo nessa vida. Certo? Bom, minha gente, já devo ter estourado o meu tempo aqui. Adorei o tema. Espero que vocês possam refletir junto comigo, que venham aí outros adendos e que a gente possa desenrolar muito mais coisa a partir dessa questão que a Roma me enviou, tá? É claro que nem todo mundo se identifica com o assunto, mas quem se identifica, eu espero ter contribuído de alguma maneira, não querendo descaracterizar a importância e o valor do oráculo, mas sim
considerando esses adendos para que esse oráculo não seja para a gente um desafio constante, mas sim, como eu falei, essa incerteza seja parte do nosso trabalho e a gente conviva com ela, não só no tarô, mas na vida, da maneira mais tranquila, serena e consciente possível. É isso aí, até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada por ouvir o Tarologuês. Você pode também me acompanhar no Instagram, @kelmaziero, ou ficar de olho aqui que de vez em quando tem episódio novo. Até a próxima!